Falar de depressão é fácil, é muito fácil e ao mesmo tempo é muito difícil. Muito fácil porque com a experiência vivencial de ter passado ou de assistir e acompanhar algum parente, algum familiar passando por depressão, toda pessoa, qualquer pessoa, tem sempre relatos para compartilhar e, portanto, de alguma sorte, compreende o fenômeno, entende o fenômeno e lidou com o fenômeno de alguma sorte. Bem, a depressão é um tema muito batido, muito discutido, não é à toa que é discutido em razão da proliferação dos quadros de depressão de um lado e de outro lado, a ampla divulgação e a fala e as abordagens a esse respeito. Falar de depressão é fácil, é muito fácil e ao mesmo tempo é muito difícil. Muito fácil porque com a experiência vivencial de ter passado ou de assistir e acompanhar algum parente, algum familiar passando por depressão, toda pessoa, qualquer pessoa, tem sempre relatos para compartilhar e, portanto, de alguma sorte, compreende o fenômeno, entende o fenômeno e lidou com o fenômeno de alguma sorte. Em maior ou menor grau de intensidade, em maior ou menor soma de experiência próxima, todo sujeito tem uma história de alguém deprimido, ou ele próprio vivenciou, experimentou algum episódio depressivo e tem algo para relatar dos sintomas, e ao ler, mesmo que seja uma leitura genérica, abrangente, superficial, sempre há o que falar e sempre há o que se identificar. Ah, eu passei por isso. Ah, eu estou lendo isso. É justamente isso que eu senti. Então, nesse sentido, é muito fácil falar de depressão, porque sempre temos referências a respeito da depressão. Temos sempre algum conhecimento acerca da problemática, né? E é fácil, portanto, nesse sentido, identificar aqueles sintomas que são gerais, que são clássicos, que são comuns a quase que todos ou todos quadros de depressão. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil falar de depressão porque cada experiência de depressão acontece de forma singular, característico, isto é, toma feições muito próprias em cada sujeito. Porque como cada personalidade é uma só, como cada sujeito é um só, como cada subjetividade é única, a depressão também manifesta-se naquela subjetividade com as suas tintas e suas características próprias, com intensidade maior ou menor em determinados aspectos que difere totalmente de outra pessoa. Mas a gente está aqui nesse vídeo não para falar de depressão de uma forma bem esmiuçada, bem minuciosa, tecendo aspectos aí que são vastíssimos, porque a literatura e a internet têm conteúdos os mais variados sobre depressão. A gente quer aqui nesse vídeo, que inaugura o canal Analisadamente, explorar o aspecto essencial da depressão. O que é que, tanto para profissionais como para pacientes, e também para familiares de pacientes, tem que compreender e não pode dispensar de entender a respeito da depressão. É sobre isso que a gente quer falar aqui. Existem aspectos essenciais da depressão que não são muito conhecidos e que passam despercebidos. E a gente vai aqui estabelecer alguns deles, especialmente dois deles, que eu gostaria aqui de enfatizar. O primeiro deles, o cansaço. Quando a gente fala em depressão, a gente já pensa naqueles quadros da criatura deitada numa cama, sem se comunicar, sem interagir, chorando muito, né? Genericamente, nós confundimos depressão com o humor deprimido. O humor deprimido faz parte de um dos sintomas da depressão, né? Um dos sintomas da depressão é o humor deprimido. Mas o humor deprimido pode se apresentar sem depressão. O humor deprimido é aquilo que se convencionou chamar de tristeza, de melancolia. Então aparece a miúde e posso dizer que aparece em
todas as criaturas. Qual é a criatura que não fica triste? Né? Mas há quadros de depressão que não se configuram nesse estado. É claro que o deprimido, a pessoa que está com depressão, pode apresentar-se e apresenta também de maneira acentuadamente triste, mas não é o sintoma essencial esse. Eu não diria que essa é a característica essencial. O que a gente está observando ultimamente são quadros depressivos muito mais atípicos, onde a pessoa não aparenta estar triste, pode sorrir, pode necessariamente trabalhar, não fica necessariamente incapacitado, né? Mas o preço que ele paga por trabalhar, por viver a vida social, por interagir, por dialogar, o preço que ele paga para se relacionar é um preço muito alto. E uma das características que a gente tem que estar atento para a depressão, esse vídeo não é só para profissionais, é para o público leigo em geral, é o cansaço. Especialmente o cansaço. Esse é o primeiro e talvez o mais importante. Porque depressão não é necessariamente falta de alegria. Depressão é necessariamente falta de energia. Eu não estou dizendo que toda pessoa que está cansada, que está com fadiga, que está experimentando alguma desvitalidade, está necessariamente deprimido. Claro que não. Há outros quadros, há outros fatores, há outros contextos para a pessoa ficar cansado. Seja cansada de maneira psicodinâmica, isso é pontual, seja cansada de uma forma mais constante, mais recorrente, mais estrutural, que talvez aí diga respeito a outro quadro de caráter biológico, de caráter psicológico, contexto social. Mas em todo quadro deprimido, eu posso estar arriscando aqui, mas eu arrisco a dizer que em todo quadro de humor deprimido, isso é, de depressão, de transtorno depressivo, sempre existe fadiga. Uma fadiga que é psíquica, mas que se manifesta no corpo, uma fadiga em que o sujeito não fez tanta coisa assim, fez a rotina que ele estava acostumado a fazer ao longo dos anos, mas agora, ao fazê-la, exige dele um esforço e um dispêndio de energia que ele normalmente não tem condição de dar. Para ele fazer aquilo que ele fazia tão naturalmente antes, a mesma sobrecarga de trabalho, a mesma tarefa, agora custa a ele um preço muito caro. E ele sente um corpo quebrado às vezes, ele sente, está exaurido, está literalmente quebrado. Então, essa é uma característica básica que deve se observar nos quadros de depressão, o cansaço. Às vezes a depressão nem se instalou totalmente, há uma evolução do quadro, está no seu início e os sintomas iniciais são cansaço, que a pessoa nem sempre identifica como depressão. Às vezes os pré-sintomas, se é que eu posso me utilizar dessa expressão, os pré-sintomas ou sintomas de um início do quadro depressivo são sintomas de cansaço. Então a fadiga é algo, né? Daí a irritabilidade, daí a falta de prazer em relação às coisas. Isso daí, em meu modo de entender, são desdobramentos do cansaço inicial. Então é uma falta de energia, né? Que aí dá falta de prazer, anedonia, falta de disposição, a depender do quadro e assim por diante. E em determinados momentos, a tristeza. Mas não necessariamente a tristeza. Todo quadro deprimido tem sempre cansaço. Nem todo quadro deprimido tem tristeza. Ou pelo menos essa tristeza convencional que a gente costuma aí colocar. O segundo item, que eu considero elemento essencial nos quadros depressivos e que a gente precisa estar atento, são as crises de angústia. Eu não diria que todo paciente experimenta de maneira insistente quadros de angústia, mas eu posso afirmar que em todo quadro depressivo há, em algum momento, ou de maneira recorrente, quadros de angústia, crises de angústia. Eu diria que no quadro depressivo, a crise de angústia é o pior que pode acontecer. É o mais desconfortável, é o mais difícil. Angústia é um tema vasto, é um tema variado, é um tema que a gente pode discutir em outro vídeo do canal. Eu não vou aprofundar aqui a questão da angústia, porque tem abordagens até filosóficas sobre angústia, abordagens clínicas, eu não vou abordar isso aqui. Eu vou me ater à questão da angústia, dizendo que a angústia
é uma sensação até difícil de explicar. Aquela sensação difícil de explicar, aquele mal-estar que o paciente tem dificuldade de explicar, pode ter certeza que é angústia. Aqui é uma dica para os profissionais que atendem. Quando o paciente fala de um mal-estar, que ele diz que é difícil de explicar, possivelmente ele está falando de angústia. Porque a crise de angústia parece com a crise do pânico. A crise do pânico, aquele mal-estar, né? Mas não é igual à crise do pânico. A aceleração cardíaca, aquela coisa, aquela inquietação da crise do pânico, não é igual. Eu diria que é pior. O paciente tem dificuldade de colocar em palavras, né? Se eu pudesse aqui descrever a crise de angústia, eu diria que a angústia é uma mistura de tristeza com ansiedade ao mesmo tempo. É uma tristeza ansiosa ou uma ansiedade triste, e ainda assim eu não estou falando tudo da angústia. O paciente que passa por angústia, que está me assistindo, sabe o que eu estou falando. É difícil de descrever aqui em palavras, né? É uma mistura dessas coisas e que às vezes parece uma espécie de desespero, melhor dizendo, em toda crise de angústia há sempre doses de desespero, né? E pacientes com outros quadros, como quadros de crise de pânico, outros transtornos de humor, transtornos de ansiedade, podem ter crise de angústia também, e até alguém que está desprovido de um quadro diagnóstico, de uma patologia específica, mas que pode experimentar em algum momento da vida uma crise de angústia. Só que na depressão, a crise de angústia deve ser observada. Porque quase sempre os quadros que despencam, que acabam em suicídio, no momento do suicídio, o indivíduo estava numa crise de angústia. A crise de angústia é tão desesperadora que o indivíduo aciona nele a sua dimensão mais irracional. E de maneira irracional ele pode se matar. Então, boa parte dos quadros de suicídio, o indivíduo estava numa profunda angústia no momento do suicídio, né? Onde ele já não estava raciocinando mais. Né? É claro que há casos de suicídio, o indivíduo teve tempo de planejar, ele raciocinou, né? Ele pôde hesitar ou não, mas na maioria dos casos o indivíduo estava tomado por uma irracionalidade para cometer o suicídio. Então, observar isso, porque crise de angústia é um negócio insuportável. É um negócio que os pacientes colocam como sendo algo intolerável, né? Que faz pacientes, inclusive, utilizarem ansiolíticos e até abusarem dessas medicações. Como se essas medicações não tivessem também o seu preço, que nós iremos também examinar. Então, duas coisas que precisa estar aí atento: cansaço e angústia. Cansaço e angústia são esses dois termos dessa equação que eu considero aspectos essenciais nos quadros de depressão.